Oi, oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje com a Lara Garcia, que é Data Protection Officer na Android Brasil, founder e co-chair da ACC Brasil. Ela foi reconhecida como uma das 10 mulheres advogadas mais conceituadas de 2024 aqui na América Latina e também a única brasileira dentro do 20 Women Rising Stars in AI Ethics. E também estou aqui com o Paulo Samico. Paulo Samico, ele é LinkedIn Top Voice, professor, palestrante, presidente e fundador da ACC Brasil, advogado com bacharel pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles estão aqui com a gente na Humankind para o aquecimento do World Creativity Day 2025, que acontece entre os dias 21 e 23 de abril, aqui no Instituto Minerva, em São Paulo. Bem-vindos, pessoal. Prazer é nosso. Obrigada, bem-vinda. Tô feliz de estar aqui. Sim, a gente vai ter palestra sua lá no World Creativity Day, certo? Opa, vai ser demais. A gente vai falar bastante sobre jurídico e criatividade. Será que eles são inimigos ou amigos, né? Sim. Pessoal, vocês dois têm um trabalho conjunto dentro da ACC Brasil e eu gostaria de saber mais sobre o que é a ACC Brasil. Maravilha. Vou falar um pouquinho, Lara me complementa. A ACC é a Association of Corporate Counsel. Ela é uma associação global de advogados corporativos que está há quase 44 anos acumulando o que a gente tem de melhor em termos de jurídico corporativo nas pequenas, médias e grandes organizações, que é a gestão jurídica, a busca pela eficiência, a busca pela inovação, por times jurídicos mais criativos com base em quê? Na troca, né? Então, ao mundo inteiro, há quase 50 anos, como eu acabei de comentar, esse trabalho é muito bem feito pela ACC Global em mais de 70 países e tem mais de 100 mil associados ao redor do mundo. E nunca vieram para o Brasil. Pela primeira vez, eu e Lara e mais 18 pessoas, nós trouxemos aqui para o Brasil, vai fazer um ano, né, de que a gente trouxe a ACC aqui para o Brasil e nós formamos uma comunidade potente, envolvente, pessoas das mais variadas empresas do interiorzão do Brasil, ou aqui do Sudeste, de Brasília, do Sul, do Norte, do Nordeste, muito com o objetivo de, por meio de boas práticas de gestão jurídica, todo mundo crescer junto nesse ambiente de transformação que a gente vivencia hoje em dia. Pois é, né? E esses 20 fundadores é um time de peso, de muita colaboração, com pessoas de diversos níveis hierárquicos, experiências, áreas de atuação, trajetórias profissionais, carreiras, e isso que traz a grande vivência e riqueza, né? Mais do que isso, os 20 fundadores, claro, que tiveram esse trabalho aí de convencer a ACC para vir. Protagonismo, né? Parabéns, pessoal. Que honra. E agora o mais legal é a nossa comunidade de mais de 1.000 membros que estão lá fazendo a ACC acontecer. São eles que no dia a dia buscam soluções, compartilham, é para eles que a gente está lá. 1.783 pessoas, tem noção? Nossa, gente, sensacional. Muito bom. Isso tem muito uma semelhança, né, com o World Creativity Day, que também é um evento que vem aí, né, com esse protagonismo brasileiro. A agenda de economia criativa da ONU foi criada por uma brasileira, a Edna dos Santos, também um protagonismo feminino. E a gente está acontecendo, né, durante esse ano em mais de 65 cidades aqui no Brasil, de uma forma colaborativa, né, um evento que aí não tem fins lucrativos e vem com essa chancela da ONU. E uma coisa que eu aprendi nessa organização e também trabalhando diretamente na indústria criativa, né, é que esse processo de comunidade, essa questão de a gente sentar e conversar e todo mundo trazer aquilo que vivencia no dia a dia, é o que traz a inovação e a criatividade dentro dos projetos, né? Isso me traz ao título do seu livro, Paulo. Opa! Apresenta pra gente. Esse livro aqui é Transformação Jurídica, Criatividade é Comportamento, Inovação é Processo. Ele nasceu há mais ou menos 2 anos, quase 2 anos, e muito com o objetivo de trazer para o mundo jurídico que é importante sim você investir no processo criativo. O que é criatividade para você?
Criatividade, para mim, nas palavras sábias de Steve Jobs, é você saber usar a sua experiência para conectar os pontos. Fantástico. Gente, então, a partir do momento em que você tem isso em mente, é possível você ser dentro de um mundo jurídico que muitas vezes é tido como conservador, arcaico, difícil de fazer as coisas se movimentarem, você ir um pouco mais além, em busca de movimentar o ambiente de negócio e atender bem ao seu cliente. Então, eu, Guilherme Totti e a Tainá Carneiro, nós nos unimos, a idealização do projeto é minha e do Guilherme, de unir profissionais jurídicos com o objetivo que eles pudessem demonstrar cases práticos e processos teóricos em relação à inovação como um processo e que pudessem expor para o ambiente jurídico, para o nosso setor, de que é possível chegar lá. Né? E o que a gente foi? A gente foi atrás do professor John Hawkins, que ele é o criador do conceito do ócio criativo, né? Então ele é uma pessoa super influente para o ambiente de criatividade, para poder demonstrar que é possível você ser criativo no ambiente jurídico brasileiro. O professor John, ele é britânico e ele estava lecionando na época na Universidade de Xangai. E aí ele ficou muito entusiasmado de receber o convite, porque ele é amigo pessoal do Gilberto Gil. Então, você imagina, ele explica tudo isso no prólogo dele aqui. E também a Camila Farani, Shark Tank, uma super empreendedora, uma referência absurda, gostou tanto da ideia que fez o prefácio. Camila Farani é advogada. Então, para quem não sabe... Tá vendo? Pois é, e ela fez um texto especial falando da importância da criatividade no mundo jurídico. A gente trouxe a Josi Jardim fazendo o epílogo, e a Josi Jardim ela foi a fundadora do Jurídico de Saias, um coletivo muito importante em termos de comunidade que você acabou de citar, de reforçar o papel da mulher como advogada corporativa. E, por fim, fazer o nosso pós-fácil, a Maite Schneider, a criadora do Transempregos, né? A primeira LinkedIn Top Voice Trans que traz a importância da diversidade nesse contexto, também escrevendo como texto especial. E aí, reunimos 50 autores, muito com o objetivo de demonstrar que sim, é possível a criatividade existir no mundo jurídico. Ela está aqui nesse livro para poder espalhar para todo o nosso setor. Fantástico, fantástico, Paulo. Bom, eu queria te perguntar, né, porque dentro do mundo jurídico, você vir com esse viés de criatividade é algo que sai bastante do padrão, totalmente, né? Como que isso começou? Olha, começou muito com o objetivo da gente colocar a nossa profissão como o motor propulsor da movimentação do ambiente de negócios nesse ambiente disruptivo que a gente está vivenciando. Quando a gente até, no contexto em que a gente resolveu trazer ICC para o Brasil, o livro ele já havia sido lançado, tudo acaba tendo a mesma finalidade, é colocar o jurídico como grande protagonista dessa história toda, lembrando sempre que a nossa profissão é o melhor caminho para atribuir segurança jurídica, previsibilidade e até mesmo eficiência dentro do teu projeto inovador. Porque você não pode fazer tudo de uma forma atabalhoada e achando que não vão ter consequências, porque existem serviços regulados, necessidades que você precisa legalizar para poder vender um produto ou um serviço num país. E aí é claro que também o profissional jurídico, eu falo profissional porque hoje a gente tem uma visão multidisciplinar, né? A gente não admite somente advogados como responsáveis jurídicos, e sim tem uma nova área que cuida muito disso, que é Legal Operations. Eu justamente ia comentar isso, né? Você também é autor de outros livros que trazem essa temática de Legal Operations no título. Exatamente. É uma nova visão de enxergar a gestão jurídica, Raíssa. Então, o que a gente pensou? Não tem como a gente deixar com que a nossa profissão ainda seja sinônimo de atraso, de não, né, de barreira, de obstáculo, de burocracia. A gente precisa fazer com que a nossa profissão se transforme para acompanhar o mundo que está mudando. Então a gente participa muito, eu, Lara, temos outros grandes amigos que estamos inseridos nesse ecossistema de inovação dentro do mundo jurídico. Ao mesmo tempo, você foi muito bem, assim, em alguns momentos é complicado.
a gente sofre um pouco, as pessoas questionam muito, mas a gente sente que cada vez mais nós estamos expandindo e as pessoas estão enxergando como uma necessidade essa transformação para aquilo que a gente faz. Então, é igual um remédio. É amargo, mas necessário, e a gente está cada vez mais fazendo com que a nossa profissão seja vista como um trampolim para resultados consistentes. Fantástico. Eu vejo, assim, sabe, o jurídico, quando a gente pensa de algumas maneiras, é assim. Sempre faço essa brincadeira. Imagine que você quer montar uma festa. Não tem nada mais legal do que festa, né? É isso. E aí você pode ser super criativo, pode escolher a banda, pode escolher a música, a decoração, seus amigos e etc. Sim. E aí você chama todo mundo para um lugar super legal. E de repente as pessoas são assaltadas. É péssimo. Então, toda aquela experiência que você passou com uma comida bacana, uma música legal, um ambiente demais, se você não colocar num lugar seguro, que as pessoas cheguem em segurança, vão embora com segurança, fiquem tranquilos de estar ali, com um ambiente em paz, podendo curtir numa boa, você perde a essência do que acontece. Então, às vezes eu falo que o jurídico é isso, é aquilo que ninguém vê, mas é aquela camada que está em volta, garantindo que você possa curtir a tua festa. Perfeito. De maneira segura, de maneira que vai todo mundo chegar e sair em paz e feliz e ninguém ficar com... Putz, nunca devia ter ido naquele lugar, porque foi a pior experiência na minha vida. Essa é a pior situação, né? Então, o jurídico, ele não tem nada a ver de ser algo inimigo da criatividade. Nem um pouco. Porque ser criatividade, aí falou super bem aqui o Paulo, é você usar os seus recursos cada vez mais, especialmente dentro das empresas, a gente tem recursos escassos. Sim. O que é fazer gestão de uma coisa, né? Fazer gestão é você maximizar os resultados com um mínimo de recursos. E para isso precisa de criatividade. Então a gente vai ter que ter criatividade para gerenciar pessoas, para criar novos processos, para saber como a gente entende esse mundo digital que está em transformação o tempo todo. Certeza. Cada hora é novo produto, a gente não sabe que produto é esse. Cada hora os consumidores mudam seus comportamentos. Tinha uma ideia de que a internet era terra de ninguém, agora não é. Como é que a gente usa essa criatividade a seu favor? Como é que usa a favor do seu produto e garante que lá na frente você não toma uma passada aí de perna ou alguma regulação, algum concorrente. Coloca as pessoas em risco, Coloca as né? pessoas Totalmente. em risco e garante que tá tudo bem. Então, precisa ter criatividade aqui também. Esse Sim. ponto de risco, né, que você acabou de me lembrar de um instituto que a gente pegou emprestado, não vou falar roubar porque roubar é uma palavra feia, do ambiente de tecnologia e até de inovação, que é o Sandbox. Sim. Pouca gente sabe que existe Sandbox regulatório. Sim. Hoje o direito ele tá tão expansivo e tá tão antenado com esse ambiente novo que está se desenhando que se criou o conceito do Sandbox regulatório, onde você testa um novo produto ou um serviço dentro de um espaço controlado para que você consiga trazer segurança para aqueles consumidores e o órgão ele fique acompanhando tudo que está acontecendo para desenhar uma regulação consistente. Ou seja, o direito ele está em transformação. Se ele está em transformação, por que a gente não gerar conexão com outras visões de mundo? Vou até trazer uma coisa aqui que a gente nem havia combinado. Sim. Você vê os três grandes apoiadores desse projeto. Globo, o Rafael Soriano está com a gente na ACC. Se você entender o que ele está fazendo dentro da área de Legal Operations da Globo, você vai querer levar isso para o seu time e vai querer alavancar os resultados da sua organização. O Canva, eu inclusive uso, muita gente usa modelos prontos para você transformar o juridiquês em verdadeiras peças de obra de arte para você entender o que o jurídico está recomendando para a tua organização. Nossa tecla SAP, né? A nossa tecla SAP. Sim. Minerva, um grande espaço de colaboração, onde você pode aproveitar a infraestrutura que o local oferece para você poder fazer o teu ambiente de troca dentro do teu time, fazer, de repente um evento, trazer a tua comunidade para lá, que é o que a ACC vai fazer em breve. Então, gente... Sem spoiler. Sem spoiler total. Mas, gente, eu acho que o grande objetivo aqui é você levar em consideração que essa visão de comunidade de conexão te leva muito além.
Sim. Não, fantástico. E a gente fala bastante... Eu adorei o seu título. Eu achei ele extremamente assertivo, onde a criatividade é um comportamento, é algo intrínseco ao ser humano. Eu acho que a gente, né, sempre tá buscando ver algo diferente. A gente se expressa muito com criatividade, coisas Posso que não contar conseguimos. uma curiosidade desse título? Sim. Primeiro que ele foi uma briga muito grande com a editora, porque era um título muito grande. Muito Se a gente grande. só deixasse Sim. criatividade, comportamento, inovação e processo, ninguém ia atrelar um livro jurídico. Sim. Segundo, que beleza, a gente conseguiu vencer a batalha e veio transformação jurídica, porque legal transformation é utilizado muito no mundo inteiro, Sim. que a profissão está se redesenhando no mundo todo. E o terceiro é que ele surgiu de uma das nossas autoras, a Mariana Reis, é uma pessoa que eu falo com muito carinho. Ela é uma mulher empreendedora, dona de uma consultoria de RH, onde eu vi um reels dela, e ela acabou virando a minha amiga, em que ela falava exatamente isso no fechamento do vídeo. Criatividade é comportamento, inovação é processo. Aquilo ficou na minha cabeça um tempão. Eu falei assim, Mari, você deixa eu usar esse título? Ela falou assim, claro que deixa e tal, que isso aqui é um projeto assim, assado, você tá convidada. Ela foi a primeira autora convidada. Que legal. Ela amou. Isso é aquilo que você falou. Assim, se eu coloco o meu espírito para ser um espírito, além de crítico, mas criativo também, pautado na união das minhas experiências, no que deu certo, no que deu errado, nas circunstâncias sociais, eu consigo unir aquilo tudo com a minha visão de mundo que só você tem, porque só você passou Sim. pelas experiências que você passou, e você entende que para você trazer inovação, você tem que respeitar um processo, inclusive até Sim. se aceitar errar, que é muito difícil pra gente como advogado. É justamente... O medo do erro é uma das maiores travas da criatividade. Porque a gente certeza. precisa, primeiro, se permitir, porque todo mundo vai errar. Claro que a gente erra dentro do ambiente controlado, Claro. inclusive a própria situação do sandbox, mas a gente tem um medo tão grande, que a gente não se permite sequer pensar, quiçá executar. Exatamente. Sim. Né? Então, o livre pensar, muitas vezes, nos leva além, né? Por isso que criatividade é muito associado a profissões artísticas, design, arquitetura, Exato. etc. E a profissões de mais seriedade, como a gente falou no começo, parece que não. Né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, como é que você faz com que aquilo que ninguém sabe como vai funcionar seja feito da melhor maneira possível e que depois ele seja perene, né? Sim. É isso. Que a gente traga essa perenidade. Eu sempre falo que se o mundo está em transformação, não dá para achar que o direito vai ser De forma um alguma. alecrim dourado, né? Ilhado ali, e só ele não vai mudar. Então, não dá para achar que a gente vai fazer direito hoje na sociedade da Sim. informação, na era dos dados, com inteligência artificial, com todo mundo conectado, em que as pessoas namoram de um jeito diferente, se relacionam com os seus Sim. pais, trabalham de um jeito diferente, e a gente vai fazer o direito como a gente fazia há 100 anos? Com certeza não. Mas o que eu ia puxar justamente dentro da área de inovação, né? Já estou aí há 10 anos trabalhando com inovação. Uma das primeiras formações que eu fiz foi com o pessoal do Founder Institute, da Califórnia. Sim. E eu nunca esqueci uma frase que um grande empreendedor falou, que era: advogados e contadores são seus melhores amigos quando você está inovando, né? Então, ver que vocês, além de saírem da inovação, que já é uma área consolidada há muitos anos, quando eu entrei na inovação já era algo que estava no hype, digamos assim, há uns 5 anos, e a gente trazer iniciativas como o World Creativity Day, como vocês assumindo um nome de criatividade, né, dentro de um livro jurídico, é um movimento que eu fico, assim, encantada, e não é à toa que vocês são tão protagonistas aí para trazer ICC Brasil. Muito bom, gente. Um trabalho conjunto, né, na verdade. Eu penso também que o direito, ele pode... a gente usa uma expressão em latim, o direito adora latim, né? Ele Sim. fala assim, é a última ratio, né? O que significa dizer que você é a última ratio? É a última razão, a última coisa que falta é isso. Sim. Então, a sociedade toda se modifica, o direito vem depois. Né? Então, se a Sim. sociedade entende que isso vai funcionar, o direito ele vem a reboque, né? Ele é puxado pela transformação da sociedade. E não está sendo diferente agora. No entanto, quem sacou
que a sociedade mudou e também vai mudar aqui no direito, na maneira como você trabalha com as pessoas, na maneira como você cria os seus processos, na maneira como você cria os seus projetos, na maneira como você se posiciona dentro de uma empresa, trazendo valor e com uma postura de liderança, já sacou que como a vida funciona, né? Sim. Então, essa mentalidade, ela acontece em outras profissões também. Certamente, se você for para outras profissões, tem gente falando que acha que vai fazer do mesmo jeito que o pai fazia, assim, ou a mãe, ou aquela pessoa de referência. Eu acho que aqui a gente tem um espaço enorme para não ser a última rácio, mas para ser a pessoa, né, os profissionais, nunca vai ser uma pessoa só, é sempre uma colaboração, mas para serem os profissionais que vão caminhar juntos e não o apesar de. A gente quer ser aqueles profissionais que estarão nos projetos para caminhar juntos. Olha, eu vou junto com ele, não vou apesar dele. Não, nem vamos chamar essas pessoas porque eles vão falar um monte de não, vão só botar empecilho, então vamos fazer tudo aqui. No final a gente, sei lá, fala alguma coisa porque precisa. A gente quer ir junto. Ô, Raíssa, é muito a questão do modelo mental. Sim. Quando você, de uma certa forma, recebe uma cobrança indevida no teu cartão de crédito, qual é a primeira sensação que você tem? Meu Deus, eu preciso ligar para lá, vou ter que cancelar isso, vou ficar 40 minutos no telefone e pode ser que a ligação caia. Pode ser que o não consiga resolver e no mês que vem a mesma coisa, eu tenho que refazer todo esse processo. Assim é o modelo mental das pessoas que buscam o jurídico. Porque tudo que ela menos quer é burocracia, lentidão e uma verdadeira complexidade para poder fazer o projeto dela acontecer. Ela quer agilidade. Aí ela olha para o contrato como um obstáculo. Ela olha para o jurídico como, meu Deus, eu preciso ultrapassar por isso para as coisas começarem a acontecer, o contrato está assinado e o fornecedor começar a trabalhar. Quando a gente observa o que a Lara comenta e tudo isso que a gente vem defendendo na ACC e ao longo da nossa carreira, a gente leva em consideração que o jurídico ele precisa ser totalmente desconstruído para ser reconstruído como um verdadeiro aliado dos negócios. E aí você começa a redesenhar esse modelo mental para olhar para o jurídico como um ativo, como um asset super importante da tua organização para que você faça a coisa da forma certa e célere e rápida. O Fórum Econômico Mundial, ele traz o relatório Futuro do Trabalho, onde todo ano ele divulga dados super relevantes, tanto em relação às skills que estão se redesenhando para os próximos anos, para o próximo ciclo, quanto indicadores muito claros sobre onde vai ter mais posições, onde vai ter menos, e o número, né, bem significativo é mais ou menos na ordem de, nos próximos 15, 20 anos, você vai ter um aumento de 170 milhões de postos de trabalho, muito significativo, porque vamos crescer bastante em termos de novas posições com o avançar da inteligência artificial e uma redução de 80 milhões. Profissões vão deixar de existir. Empresas vão simplesmente acabar com verdadeiras áreas porque a inteligência artificial ela vai vir dominando tudo. E eu sempre gosto de dizer uma frase... já está. Pois e já há algum tempo. E talvez mais acentuada agora com a explosão do chat GPT e das novas ferramentas. Mas uma frase que eu sempre gosto de usar é o seguinte: a inteligência pode até ser artificial, mas o jurídico vai permanecer humano. Eu concordo muito. Inclusive, como a gente batizou aqui a empresa, né, Humankind também, eu venho da área criativa, né, eu me formei em moda, trabalhei com isso durante muitos anos e fui transicionando para tecnologia por me interessar por dados, por querer ter mais assertividade com o cliente, e aí a gente cai talvez no mesmo paradoxo do jurídico, né, então talvez para vocês fosse muito legal chegar e ser bem metódico, né, com os processos e tudo mais. E pra mim não era legal quando eu chegava e falava, olha, mas as pessoas gostam mais dessa cor, as pessoas gostam mais desse tipo de acabamento e tal. E, enfim, né, por mudanças de mundo e, né, oportunidades diversas, eu acabei indo parar no mundo de inteligência artificial também, né, ferramentas de vídeo. Então, o que eu vejo é que a inovação, ela chegou como uma primeira alavanca ali, provocativa, para que a gente tivesse um shift de mentalidade, né? Como a gente ir um pouco além do status quo de cada área.
E hoje a gente vem para a criatividade, que nada mais é do que a humanização desses processos. É verdade. Né? Então, assim, a gente vai resgatando e valorizando, né? Cada vez mais o humano. Eu fico pensando muito dentro do direito, por exemplo, a propriedade intelectual, né? Totalmente. Que é um ativo enorme e que ele é um gatilho que vem do humano, né? Que vem Sim. dessa força criadora única. Mas, e que essas LLMs, o ChatGPT, o Claude e tantas outras, elas vêm para acelerar isso, mas de uma forma que a gente precisa também crescer de forma ordenada, né? Com certeza. Inclusive, na última semana, a gente teve a eclosão, na realidade, uma verdadeira explosão de uma utilização de uma forma indevida e inquestionável do direito autoral do Estúdio Ghibli. Sim. Ou seja, e a Turma da Mônica essa semana também se manifestou em relação a isso. Sim. Será que a gente vai mudar o entendimento sobre o direito autoral? Será que vão avançar um pouco nisso para depois rediscutir? O direito está em constante discussão em relação a isso, né? Não, total. O direito 100%, né? Na minha tese de doutorado, eu exploro o direito sobre dois aspectos. E tem tudo a ver com criatividade. Juntando muito do que a gente falou aqui. Então, eu falo que o direito, ele é sujeito. O que é ser o direito sujeito? Ele é ser responsável por trazer segurança jurídica. Para que serve o direito, gente? Para pacificar conflito. É isso aí. Quando eu e você, a gente se entende, eu não preciso do direito, porque eu já entendi isso, que já concordou. Entra até camaradagem. Exatamente, estamos juntos. Agora, se a gente discordar, quem é que diz que está certo? O que é esperado pela nossa sociedade? Se a gente discordar, posso matar? A nossa sociedade diz que não pode, mas teve tempo que podia. Hoje a gente diz que não pode. Então, o direito, ele serve para pacificar conflito. É só para isso que ele serve. Então, enquanto sujeito, como é que eu pacifico o conflito da relação homem-máquina com a inteligência artificial? Quais são os conflitos que virão dessa geração, dessa relação? Como, por exemplo, que a gente tem um conflito aqui, Estúdio Ghibli, propriedade intelectual, direitos autorais, Turma da Mônica, um pouco do que a gente está falando. Tá, eu não sei qual é o conflito, eu não sei o que eu faço com ele, mas eu sei que vai acontecer. É isso aí. E eu sou a pessoa, né, eu direito aqui, né, personificando, sim. a pessoa responsável para dizer, sociedade, vai na paz, fica aí com a IA, vai dar tudo certo, eu tô aqui para garantir essa retaguarda. Se coloca nesse sujeito direito, né? Então é um pouco disso que eu falo aqui no meu livro. Por outro lado, ele também é objeto. Por que ele é objeto? Porque ele é transformado pela inteligência artificial. Veja, como a gente acabou de brincar. Sim. Se eu vou agendar uma consulta no médico de um jeito diferente, se o médico vai fazer diagnóstico de um jeito diferente, se eu vou trabalhar a questão da minha imagem, se eu vou rever processos, se eu vou fazer novos relacionamentos com o meu consumidor de um jeito diferente, é claro que eu vou fazer a prática do direito nos seus mais diversas maneiras de um jeito diferente. Sim. Então eu preciso me transformar do jeito que eu pratico. Eu não sei o que vai acontecer, mas sou eu que vou ter que dar todas as respostas para trazer essa segurança. Sim. Como é que a gente vai fazer isso? Tendo criatividade para imaginar o futuro, Com certeza. tendo criatividade para buscar em outras áreas, Com certeza. tendo criatividade para ver multidisciplinarmente, sair do Sim. próprio ecossistema, ter criatividade para lidar com as pessoas e saber o que é ser humano numa relação homem-máquina, o que é ser máquina. E olha que às vezes, assim, a máquina parece mais humana do que o próprio humano quando trata, às vezes, outras pessoas. verdade. Então, é um pouco desse olhar que a IA mudou. E o direito tem dois papéis. Ele é sujeito e ele é objeto. Uhum. Sim. E você me lembrou uma coisa muito interessante quando eu fui treinado pelo LinkedIn na turma de LinkedIn Creators. Muito ao contrário do que muita gente pensa, o segredo, né, de você ser um criador de conteúdo não é você apostar na artificialidade, é na humanização. Com certeza. Porque, por mais que a gente esteja utilizando ferramentas que são altamente disruptivas, técnicas, artificiais, e que às vezes elas são generativas e vão além da capacidade cognitiva humana, a atenção de um outro ser humano ela é muito presa
pela aquela questão do herói que tem os seus erros, Sim. das pessoas que estão em alguns momentos para baixo, em outros momentos geram reflexões, em outras circunstâncias não estão tão legais, ou então contam muito das tentativas frustradas dos projetos delas. Quando você só olha por questões artificiais e técnicas, você só vê o que dá certo. Com certeza. Porque você não admite erro, né? E que a gente fala na criação de conteúdo o que dá certo, o que viraliza são coisas autênticas que o ser humano entende como, nossa, eu já vivenciei isso. Nossa, eu já passei por essa situação. A identificação, A né? identificação é muito importante. A Totalmente identificação é importante. muito importante. Eu gosto muito do dado, acho ele alarmante, acho que é o motivo que ele ficou tão imprintado na mente, é que quando eles lançaram o ChatGPT, e vamos lá, gente, foi em setembro de 2022, eu acredito. Quanta coisa mudou, né? Parece que, meu Deus, mas o conteúdo do LinkedIn teve uma explosão de 189% a mais de posts por conta disso, né? Então, a gente volta para o assunto aqui da Lara novamente, né? E eu adoro o assunto de inteligência artificial, porque a partir do momento que a gente põe essa cadeira de delegar algo a uma inteligência e não tomar o protagonismo de pilotar aquilo, eu acredito que a gente anda tendo sérios problemas, né? Como que é isso dentro do processo jurídico? Assim, como que vocês usam as ferramentas? A gente tem o caso do Watson, né? Que é uma ferramenta clássica aí da IBM. Me explica um pouco aonde que vem essa inovação dentro dos processos de vocês. Em tudo. Se a gente Tudo fosse bem. resumir, né? Mas assim, brincadeiras à parte, o Watson, né, da IBM, como você mesmo falou, ele foi criado para ser tipo o médico de inteligência artificial. Mas a IBM também criou o advogado. Era o Ross. Ele tinha nome. Então, era o... Sim. Da própria, e na mesma lógica, no mesmo conceito. Hoje, né, a gente tem vários outros, né, tem várias startups no Brasil que já tem esse processo de assistente jurídico por IA. Então, hoje, se você for num departamento jurídico, numa área jurídica, você vai lá e quer saber um monte de coisa. Eu quero um modelo do contrato, eu quero as evidências, eu quero as políticas, eu preciso desses documentos, eu quero essas respostas, o que eu falo para o meu cliente e tal. Talvez poderia ter um primeiro assistente ali, como a gente tem de atendimento ao consumidor, um atendimento interno. Isso já existe, né, Paulo? Já. Tem muitos cases aqui no Brasil. Hoje, no Brasil, de Lotex, Legaltex, a gente tem mais de 1.000 empresas focadas... Com facilidade. Isso, com certeza. Focadas nisso. Outro exemplo clássico, né, é preenchimento e fazer contratos com IA. Sim. Então, vou responder contratos com IA. Eu sempre falo, imagina estamos aqui numa negociação super importante de negócio, e ao final eu falo, IA, entrega minhas principais cláusulas de contrato com o que a gente acabou de combinar. Em minutos já nascem cláusulas contratuais mais ou menos direcionadas, o que levaria muitas horas, e depois você revisa, traz a segurança jurídica, coloca os institutos que faltam e assim por diante. Outro case super legal no contencioso, responder ofícios, organizar petições. Chegou? Então, responda para mim já esse processo, já monta uma petição, né, ou uma resposta, uma contestação, enfim, para fazer um outro caso aqui que a gente pode fazer em termos de criatividade. Nossa, eu posso ficar aqui horas pensando em cases. Eu posso agregar com uma experiência que eu tive ano passado de implementação de uma inteligência artificial para o consultivo, onde a premissa dela, ela era ela monitorar as suas respostas internas da organização para construir uma base de dados para que quando aquela consulta ela fosse repetitiva, ela automaticamente já responder por mim. Claro. Então, óbvio, né, que todo processo sério de inteligência artificial, ainda mais no direito, tem intervenção humana, é necessário o ser humano validar. Eu já ajudaria o advogado a superar uma etapa importante, que é a construção do zero da resposta daquele parecer, e aí ele iria validar
se aquela resposta ela permanece válida ou não, ou ela merece Sim. atualização, e aí você fica o tempo inteiro trabalhando aqueles dados e aperfeiçoando muito ele. Então, eu acho que a Lara pontuou muito bem. A inteligência artificial está presente absolutamente em tudo e também no próprio poder público. O Vitor no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, a Maria agora mais recentemente. A gente tem a sorte de ter um presidente do Supremo Tribunal Federal que ele é defensor nato das novas tecnologias para inovação, ele é defensor da linguagem simples e Sim. tudo se começa com a arte de se comunicar. A gente é cada vez mais defensor do combate ao juridiquês para que qualquer pessoa que não seja advogada entenda o que a gente está falando. Por que hoje em dia a gente vai apelar para o eruditismo e o afastamento para nos colocar numa posição que está totalmente distante do cliente a que a gente quer se aproximar para poder reforçar o nosso papel na sociedade? Eu sou um cidadã humana como Sim. todos os outros. Tem uma responsabilidade aqui e outra pessoa tem outra responsabilidade aqui. Somando que a gente constrói uma sociedade. A gente não precisa estar acima ou outro de ninguém, ainda que tenham conhecimentos diferentes. Por isso essa multidisciplinariedade, que para mim é grande chave para a criatividade. O advogado mais criativo é o mais multidisciplinar, na minha opinião. É aquele que vai beber de outras fontes, que vai conseguir ver o que outras áreas do conhecimento, outras pessoas pensam. Porque às vezes precisa de uma faísca, de uma iluminação no sentido... Eu não acredito naquela criatividade, vou até consertar aqui para não ficar essa impressão. Eu não acredito que criatividade é uma iluminação divina ou de uma força superior. Um momento eureka. De forma alguma, você não nasce criativo. O professor John diz isso no livro. Exatamente. É um exercício. É só uma das tuas experiências de vida. Exato. Então eu não acredito que você vai assim... Na minha época, eu vou entregar a idade, né? Na minha época tinha um tal de um professor Pardal, né? Que a gente tropeçava e falava assim, eureka, agora eu descobri que não é assim que as coisas funcionam, né? Então eu não acredito nessa iluminação. O que eu falei de iluminação é de você conseguir conectar os pontos, né? Sim. O Tim Berners-Lee, por exemplo, que é um dos inventores da internet, ele demorou mais de 10 anos para inventar a internet. A gente fala que o conhecimento, sob a ótica da gestão do conhecimento, ele é triangular. Então você vai colocando uma pecinha em cima da outra e vê que forma faz. Aí põe mais uma, e põe mais uma. E quando você vê, você consegue estruturar coisas fantásticas. E essas pecinhas podem vir de vários lugares. E para mim isso é criatividade. É você buscar aumentar o seu repertório. Quanto maior o seu repertório, mais você consegue contribuir. Sim. Gente, todo mundo lembra da lâmpada que Thomas Edison conseguiu ligar, mas quantas ele não conseguiu? É impressionante quando você para pensar que essa parte da criatividade, ela às vezes não a gente não consegue enxergar o quanto que as pessoas que hoje elas são tidas como referências em inovação, que elas são tidas como referências em seres altamente criativos, quanto eles falharam. Com certeza. E aí, pegando o teu gancho da multidisciplinariedade, essa área de legal operations, né, essa nova forma de enxergar a gestão jurídica, ela é exatamente aquilo que a Lara falou. A gente pega profissionais não jurídicos para ajudar o advogado a enfrentar problemas que a gente não consegue historicamente resolver. Se você olha para o cenário e para a cultura altamente litigante brasileira, a gente tem um problema. Se você entra com uma ação judicial e demora anos para resolver o seu problema, a gente tem uma situação complexa a lidar e admitir. Então, por isso que é importante a gente se aproximar de contadores, de legal designers, de administradores, profissionais de marketing, pessoas que são altamente ligadas em dados. Eu conheço um grande amigo meu, engenheiro, sobretudo um grande amigo meu, que ele é uma referência em legal operations, é físico. Nossa, então, assim, legal. você para poder analisar que nosso mercado hoje em dia, o direito dentro da área de legal operations, de eficiência, de legal transformation, ele é um verdadeiro oceano gigantesco, cristalino, mais do que azul, para poder atrair novos profissionais para ajudar a gente a resolver esses problemas complexos. E eu te digo mais, né? O profissional do direito, muito pela nossa formação de ciência social aplicada, né? Humana. Então, a gente estuda lá nos nossos primeiros anos, vamos lembrar aqui, Paulo. Filosofia, sociologia, antropologia e tudo mais. Quando a gente vai fazer para IA, quando a gente fala em IA, nessa coisa da inteligência artificial, né? Ela é artificial porque ela simula o humano. E ela simula o humano porque ela precisa. Onde ela vai se alimentar? Na filosofia.
Sim. Ela vai se alimentar na filosofia. Quais são os princípios filosóficos e éticos que eu quero trazer para a IA? verdade. E isso funciona tudo pra gente. Então, os verdade. engenheiros, eles podem e fazem, como cientistas da computação, como todos os profissionais, eles fazem esse material, eles produzem os LLMs e vários softwares e sistemas, mas eles vêm perguntar aqui, vem cá, até onde que eu vou? Isso aqui aconteceu, onde é que vai? O tal do dilema do carro autônomo. Sim, não que é? cria Quem novos não problemas. Sim, E cria novos problemas. Quem é que não brincou naquela maquininha, naquele site que vai lá assim, você mataria A ou B? Né, nessa situação. Sim. É um dilema que o direito precisa resolver Sim. aplicado à máquina. Ele como sujeito ali, né? Hoje a gente tem até engenheiro jurídico, acredita? É uma Nossa, nova profissão. É uma nova profissão. Inclusive, o cargo da Lara é algo muito interessante. Data Protection Officer. Me explica isso. Esse é o nome chique, né? Aqui no Brasil ele acaba recebendo outro nome, mas a lógica é porque nessa era da sociedade da informação, tudo são dados, né? Sim. E os dados pessoais, aqueles que se referem a pessoas, a seres humanos, pessoas como a gente, eles podem ser, dependendo como eles forem manipulados, organizados, tratados, eles podem ser uma arma, né? Com certeza. Sim. Já disse a The Economist, né? Os dados são o novo petróleo. Sim. Hoje, isso é uma capa emblemática da The Economist, perguntando, quem sabe mais sobre os seres humanos? São os governos, que antigamente era isso? Ou são Sim. as empresas privadas que trabalham com dados pessoais? E o que elas podem fazer com isso? E aí a gente tem as teorias do Black Mirror, para quem assiste, Sim, a gente tem sim. aquelas teorias da conspiração e tudo mais. Houve um fenômeno... Perdão. Um movimento global de proteção desses dados. Sim. Não porque a gente não vai usar. Seria ingênuo, leviano e impossível Perfeito. dizer que a gente não vai usar dados pessoais na economia que a gente vive. Sim. É claro que a gente vai usar. Mas eles precisam ter limites, porque senão daqui a pouco eu vou prejudicar mais a sociedade do que ajudar. Sim. Então, a Sim. lógica de proteção de dados, eu sempre falo que são dois lados da mesma moeda. Por um lado, promover a economia digital, promover a inovação, promover que a gente evolua nessa economia de dados, mas garantir que os direitos humanos, essa perspectiva humana da pessoa não seja usada contra ela mesma. Para que a gente não precise evoluir economicamente prejudicando a nossa própria sociedade. Então, o Data Protection Officer, ele é o profissional que tenta fazer esse balanço. Os interesses econômicos e os direitos da pessoa. Sim. Né? Então, sempre falo, não é para impedir nada acontecer, mas é para garantir que as pessoas estejam protegidas nesse processo e a economia flua em prol da própria ser humano, em prol da própria sociedade. Com certeza. A gente vivencia isso muito dentro do marketing, né? Porque a gente tem ali o remarketing, a gente sabe quem é a pessoa, onde ela tá entrando, o que ela tá fazendo. E a gente precisa ter limites num sentido de, será que é gentil eu fazer isso? Será que eu gostaria de Totalmente. receber essa mensagem o Totalmente. tempo inteiro? Totalmente. Será que essa pessoa vai lembrar de mim de um jeito positivo? Ou, na verdade, eu realmente só estou invadindo, né, a livre vontade de navegação dela, né? Eu acho esse tema, assim, interessantíssimo, Lara. Se você parar para poder pensar, você faz uma breve pesquisa hoje no teu buscador e durante as próximas 3 semanas sempre aparece ofertas sobre aquelas pesquisas que você fez. E isso tudo está na raiz do que a Lara acabou de comentar agora. Eu gosto sempre de usar o dilema da tesoura. O dado, ele é exatamente igual a uma tesoura. Nas mãos de uma artesã, de um cara bem intencionado, de uma mulher que vai fazer uma confecção, vai fazer um vestido lindo, porque a tesoura vai possibilitar Sim. cortar um tecido de uma forma magnífica. Mas não as mãos de uma pessoa mal intencionada. É isso. Sim. Quando você tem um DPO, e não é porque ela é minha amiga não, mas ela é sinistra. Mas quando você tem uma pessoa que tem o completo domínio dos processos daquela organização, até onde pode ir, até onde não pode, as preocupações que você precisa ter em relação à utilização daquele dado, quando você atender, que essa é super relevante, as determinações da agência responsável pela regulação dos dados, eu acho que você potencializa o papel que a organização possui na sociedade de uma forma exponencial.
e você gera confiança, né? Com Total. Porque certeza. você quer se envolver com as marcas e com os produtos que você ama. É isso que a gente quer. A gente quer Sim. amar um produto porque ele resolve o nosso problema e eu quero ser respeitado por ele, né? Bingo. Então, vamos gerar uma confiança. Eu sei que você vai usar meus dados. Tá tudo bem, do mesmo jeito que eu vou usar o produto. Mas a gente Sim. vai fazer dentro de uma relação harmônica, né? Então, eu vou entregar e as pessoas entregam seus dados, tá? Às vezes falam Sim. assim, nossa, mas é muito invasivo. Às vezes as pessoas entregam. Você põe lá um formulário, ela responde todos os dados. O Sim. ponto é, eu quero entregar para quem eu quero entregar para ter essa relação. E eu quero ser uma empresa que eu quero receber Sim. para conseguir construir essa confiança. Eu nem sei se pode falar o nome de empresa, mas é como o post viralizou, e é viralizou de uma forma positiva, eu vou trazer o exemplo da Natura. A Natura, ela trouxe um trabalho bem significativo em termos de dados por conta de um post de uma consumidora que viralizou nas redes sociais, dizendo que, nossa, olha como é interessante a utilização dos dados da forma correta. O meu produto, ele acabou e eu recebi, já para poder facilitar a minha vida, um contato da Natura para eu poder recomprar. E como é que Perfeito. esse contato ele foi feito? Ele foi feito com base na utilização dos dados do histórico de consumo daquela pessoa. E aí, a Natura ela só entrou em contato no momento certo para poder fazer a compra do produto, porque ela sabe que aquela consumidora ela é cativa. Diferente se a Natura estivesse entrando em contato o tempo inteiro, mandando aquele spam, compra o meu produto, compra o meu produto. Olha como é que você faz a mágica para o teu produto aparecer da forma certa quando precisa. Esse é o poder da empresa que utiliza bem os dados e é cria óbvio. experiências e não sai panfletando apenas na internet, É isso. né? E aí ninguém vê o papel do DPO nesses momentos. Exatamente. Porque aí você vai lá e organiza. E na IA vai ser a mesma coisa. Porque você vai construir e estruturar vários produtos utilizando inteligência artificial para melhorar a sua relação. E eu não quero que a IA seja usada contra mim. Ninguém quer. Tem um caso também de uma empresa super famosa e não é confidencial, está no Google, todo mundo pode procurar. Eles usaram inteligência artificial. Qual era a lógica? Eles queriam contratar melhores pessoas para trabalhar na empresa. Toda empresa quer, né? Ninguém quer contratar em pessoas que saiam, que tem um turnover, é claro que não. Então, eles resolveram usar a inteligência artificial para fazer uma avaliação do perfil das pessoas que mais funcionavam, que tinham maior fit com a cultura, que estavam lá há bastante tempo, que eram engajados, que gostavam de trabalhar, né? Sabe, os famosos pratas da casa. Fizeram esse perfil, colocaram na IA, pediram para a IA começar a triar currículos, começaram processos seletivos e contrataram pessoas. E isso foi acontecendo. E eles acharam, olha que bom, tá diminuindo o turnover, a cultura tá legal, essas pessoas estão performando. Muito legal, a gente acertou e é maravilhosa. Até que alguém levantou a mão e falou assim, ninguém olhou que tem menos mulher na empresa? Aí todo mundo parou e falou, como assim? Nossa, mãe. Gente, quando foi a última vez que a gente contratou uma mulher aqui? Aí ele foi para olhar, fazia muito tempo. O que aconteceu? Olha só o ponto. Quando você fez, rebobinando, quando você vai lá e traça o perfil das pessoas que estão mais antigas, a gente tem uma estrutura na nossa sociedade de mais homens trabalhando no mercado de trabalho historicamente, né? E historicamente, a gente tem um trabalho cada vez mais da inserção da mulher no mercado de trabalho. Ninguém falou pra IA que ela deveria desconsiderar o gênero quando ela avaliasse aquelas pessoas. E deveria desconsiderar, porque não é para ser considerado gênero. Claro. Né? Tanto faz se é homem ou mulher, a gente queria que todos estivessem lá. Ela não desconsiderou. Ela considerou o gênero, que é um dado pessoal, sensível tecnicamente, mas que é um dado pessoal, e colocou nessa equação. Então, homens ganhavam um peso maior naquela contratação. Isso é o quê? Discriminação. Algo que não pode acontecer. O papel do DPO é exatamente dizer isso. Cara, ok, vamos contratar melhor, mas assim, gênero tem que estar fora da pauta. Legal. Senão a gente gera uma discriminação errada. Essa empresa se retratou publicamente, tirou essa IA de funcionamento e reviu todo o seu processo de contratação, pedindo desculpas por o erro de uso de um único dado pessoal. Meu Deus. Num sistema de inteligência artificial. Sim, gente, incrível. A gente poderia realmente avançar aqui longamente ainda nessa interface, né, de inteligência artificial, dos novos usos de tecnologia, das novas práticas aí do direito, mas tem um momento que todo mundo tá esperando aqui nesse podcast, que é o sorteio do
exemplares dos livros de vocês. É isso. Ó, eu vou deixar primeiro a Lara falar qual é a frase que ela quer que as pessoas escrevam nos comentários. A Sim. primeira pessoa que escrever leva o livro da Lara. Fala aí, Lara. Frase. O Fala um primeiro pouco do livro também, né? comentário dá um Bom, só gostinho pra desse falar. livro e a frase para a primeira pessoa que comentar levar para casa esse livro. Então vamos lá, esse livro se chama Como a Inteligência Artificial Impacta a Prática do Direito. Ele é bilíngue, escrito em português e inglês. Tem prefácio do Jonathan Levav, que é um professor de Stanford, um professor de inovação. Quando eu fiz um curso de inovação, ele é um professor especificamente de inovação. E ele olha, né, sobre essa ótica e está publicado pela Thomson Reuters, pela Revista dos Tribunais, nesse ano aqui de 2025. E a frase, aproveitando, vou colocar aqui, que pode ser muito legal. Entre sujeitos e objetos. Porque foi o que a gente falou, né? O direito como sujeito, o direito como objeto. Então, a frase, pessoal, o primeiro que colocar aí, entre sujeitos e objetos, leva o livro, vai ser muito feliz e espero o seu feedback. Muito bom! Agora o livro do Paulo Samico. Olha, o livro se chama Transformação Jurídica, Criatividade é Comportamento, Inovação é Processo. Já falei um pouquinho dele, né, com os textos especiais. Os incríveis profissionais que fazem parte dele são mais de 60 referências. Antes de falar a frase, porque eu sei que vocês estão tensos e querendo saber que frase é essa. Eu quero usar a minha informação privilegiada. Então, antes disso, eu acho que você tem que, caso você esteja numa situação profissional de transição, que você queira conectar com mais pessoas, use esse livro aqui, que é uma obra coletiva, como gancho para isso. Leia um artigo, conecte com esses autores, vai lá no LinkedIn, chama para conversar, compartilhe as tuas reflexões sobre o artigo que ele comentou, porque isso vai te ajudar, sabe o quê? No rapport, na conexão, vai te ajudar a criar laços, aumentar a sua rede de apoio. E isso sim é o networking de verdade. E vai ser um jeito criativo. E vai ser um jeito criativo. Muito bem Exatamente. falado. Então você vai escrever assim, ó, eu quero despertar o meu universo criativo. Uau! Eu adorei! Pronto. Se você escrever isso, a primeira pessoa que escrever isso lá no YouTube, não é isso? Isso, do no nosso YouTube. podcast aqui no YouTube, Eu vou acompanhar. Esses a gente vai ganhar o livro, a gente vai mandar por correio para você. Vamos lá, Fantástico. gente. Pessoal, vamos chegando aqui para o final agora. Eu vou pedir para a Lara falar brevemente sobre a palestra dela. Infelizmente, a gente não vai ter o Paulo conosco no World Creativity Day. E queria muito agradecer a todos que estão aí com a gente. Não deixem de fazer as inscrições no World Creativity Day. Apenas as pessoas inscritas podem participar das palestras, como, por exemplo, a da Lara. Gente, eu espero vocês lá no dia 22, lá no Instituto Minerva, no rooftop do Instituto Minerva. E eu quero conversar com vocês sobre jurídico e criatividade. Amigos ou inimigos? Como é que a gente faz amizade com alguém que a gente não conhece? Ou como é que a gente desenvolve um novo laço de conexão? Ou como é que a gente se reinventa por meio de criatividade? Quero dar dicas, cases e dar bastante risada com vocês e trocar com todo mundo que estiver lá. Espero vocês no dia 22. Então, pessoal, muito, muito obrigada pela A gente presença agradece. de vocês. Espero revê-los em breve e com certeza que a gente mantenha essa amizade, né? certeza. Entre inovação, Por criatividade, tecnologia e os nossos amigos advogados e contadores É isso aí, ó. sempre por perto. E encontra a gente na ICC, né? A ICC tá lá te esperando. Se você é advogado corporativo ou profissional do jurídico interno, esteja lá com a gente, né, Lara? Estamos lá para a gente continuar trocando ideias nessa nossa comunidade de 1700 e... 83. Talvez mais agora. Muito Obrigada, bom. Muito pessoal. obrigada, pessoal.